de hoje nós vamos falar sobre as bases, também chamadas de álcalis. Segundo Arrhenius, bases são compostos iônicos que em solução aquosa sofrem dissociação iônica, liberando como íon principal a hidroxila, ou melhor dizendo, OH-. Observem a dissociação da soda cáustica do hidróxido de sódio em água vai liberar Na+, e OH-. Quanto às propriedades das bases, a maioria das bases não se dissolvem na água. Também, quando dissolvidas, conduzem corrente elétrica. Elas reagem com ácidos, formando sal e água. E na presença do indicador ácido-base fenolftaleína, as bases alteram a cor desse indicador para rosa. Quanto à classificação das bases, as bases podem ser classificadas quanto ao número de hidroxilas, a força, a solubilidade, a volatilidade. Quanto ao número de hidroxilas, de OH, se a base tiver apenas uma hidroxila, ela é chamada de monobase. 2 hidroxilas de base, 3 tribase e 4 tetrabase. Quanto à força ou grau de dissociação iônica, fique atento. Se a base for formada por um elemento da família 1A, um metal da família 1A, com a hidroxila, então o metal mais a hidroxila, é uma base forte. Fique atento à exceção. O hidróxido de magnésio, embora o magnésio seja da família 2A, essa base é fraca. Quanto à solubilidade, ou seja, a capacidade que as bases têm de se dissolver em água. Se for uma base formada por um metal da família 1A, metal e OH, ou ainda o hidróxido de amônio, essas bases são solúveis em água. Se for uma base formada por um metal da família 2A, como o caso aqui, do hidróxido de magnésio, é uma base pouco solúvel. As demais bases são insolúveis. Quanto à volatilidade, a capacidade de evaporação das bases, apenas o hidróxido de amônio é uma base que evapora facilmente. As demais bases são pouco voláteis. Com relação ao nome das bases, tem 2 formas de nomear uma base. Se a base for formada por um elemento de inox fixo, ou seja, um elemento que se encontra na família 1A, 2A ou ainda alumínio, zinco e prata, esses metais são de inox fixo. Então o nome da base vai ficar apenas hidróxido de, o nome do elemento. Por exemplo, NaOH. O sódio é o metal da família 1A, portanto o NOx dele não varia. Lembrando que NOx é a carga que o átomo adquire em uma substância. Então vai ficar hidróxido de sódio apenas. Mas se a base for formada por um elemento de NOx variável, primeiro, quais são os elementos, ou melhor dizendo, quais são os metais de NOx variável? São os metais de transição. Alguns deles é importante que a gente grave. Por exemplo, ferro, níquel e cobalto vão apresentar 2 NOx, mais 2 e mais 3. Cobre e mercúrio, também 2 NOx, mais 1 e mais 2. Então, fenício, mais 2 e mais 3. Cobre e mercúrio, mais 1 e mais 2. Se as bases, então, forem formadas por esses elementos, ela terá 2 possibilidades de nomenclatura. Observe, FeOH2. O ferro aqui, olha, tem NOx mais 2. Tá vendo? Pelo número de hidroxilas também dá para eu descobrir esse NOx. O ferro tem NOx mais 2. Então, nesse caso, é hidróxido de ferro 2, ou ainda eu posso chamar de hidróxido ferroso. Esse sufixo oso é para bases formadas com um elemento de NOx menor. E ainda tem hidróxido de ferro 3, que é o FeOH3. Olha o NOx aqui, ó. Mais 3. O número de hidroxilas dá para eu determinar o NOx. Então eu tenho aqui, ó, hidróxido de ferro 3, ou ainda hidróxido férrico. Terminação ico, para quando a base for formada por um metal de NOx maior.
As bases também são substâncias que têm o pH maior do que 7. Essa é a aula de hoje, espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e bons estudos!